Oi, 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 terceira série, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? A professora vai seguir com vocês o nosso conteúdo hoje, lá na página 11 da apostila, tá? Vamos continuar falando sobre os compostos hidroxilados, os compostos aí formados nas funções oxigenadas, né, com o oxigênio. Vamos falar hoje do enol e do fenol, dois compostos que apresentam a hidroxila, tá? Deixei aí para vocês na sequência, né, na aula, uma definição, um resuminho de cada coisa, um pouquinho do que já está na apostila, alguns conceitos a mais, algumas imagens diferentes ali para que vocês vejam, tá? E agora o vídeo só para que vocês acompanhem ali com o conteúdo da apostila que está aqui na página 11, tá? Então, aqui os enóis, certo? Enóis, né, que são os compostos que apresentam a hidroxila ligada a um carbono insaturado, tá? Então, quando você tem um carbono insaturado ligado com uma hidroxila, o carbono, dupla ligação, e na outra extremidade do carbono você tem a hidroxila. Neste caso aqui, então, não é um álcool, é um composto chamado enol, tá? Os enóis, eles não são muito estáveis, quer dizer, eles não duram, eles não permanecem muito tempo nesta composição. Eles se transformam em outros compostos com qualquer alteração aí de pressão, de temperatura, né? Essa alteração, ela é chamada de tautomeria. É uma transformação onde vai ocorrer a mudança, né, dos elétrons aí da hidroxila, passam para o carbono, do carbono passam para o oxigênio, e aí você tem alteração de um tipo de composto para o outro, tá? Tautomeria é um assunto de isomeria que nós veremos aí ainda no terceiro bimestre, então não precisamos nos preocupar em entender a tautomeria, mas apenas entender que o enol é um composto não muito comum por ser bastante instável, tá? Na sequência, aqui na página 12, vocês vão ter ali alguns exemplos da nomenclatura do enol, tá? Nomenclatura do enol aqui, né? A única diferença, então, sempre sendo a parte final aqui do nome com o OL, comparando com os hidrocarbonetos, então a mudança é a terminação pela função oxigenada, né? E o EN aqui da dupla ligação. Então, quando você tinha lá o álcool normal, 2 carbonos hidroxila, você tinha o etanol. Agora você tem com uma dupla ligação, então você tem o etenol, certo? Né? Com 3 carbonos, propenol. Aí indica no meio aqui do átomo onde está a dupla ligação e onde está a hidroxila. Se ambas estiverem no primeiro carbono, 1 em 1 ol, né? E aí, se tiver diferença, indica aqui, prop 1 em 2 ol, dependendo de onde você for colocar ali a representação dos, tanto da dupla ligação quanto da hidroxila, certo? A outra funçãozinha que vamos ver agora aqui também, nessa sequência aí, é o fenol, tá? Fenol. O fenol, ele é um grupo funcional da hidroxila ligada diretamente num anel aromático. Então, ele não pode ser confundido com o álcool, tá? Porque quando ligado direto ao anel aromático, esse composto ele é chamado fenol. Fenol vem de uma origem de uma palavra alemã que significa feno, né? E feno é benzeno, feno, benzeno, é a mesma coisa. Então, quando vocês já conheciam ali esse anel aromático por benzeno, né? Ele também é chamado aqui de fenol, feno do anel e ol da hidroxila, da dupla ligação, da ligação ali com a hidroxila, tá? O fenol comum é o mais simples, é o com uma hidroxila, né? O chamado de monofenol, né? Era muito utilizado aí como bactericida para desinfectar equipamentos cirúrgicos, equipamentos hospitalares, né? Foi substituído aí há alguns anos porque ele é bastante corrosivo, então ele causava acidentes também, acabava corroendo muitos os objetos utilizados na medicina
nas cirurgias, né? E também era perigoso o contato com a pele, então ele já não é muito mais utilizado, tá? Nomenclatura dos fenóis, aqui na página 12, né? Coloquei essas imagens aqui também aí para vocês nesta aula, né? Só para que vocês entendam. Então, fenol, hidroxila ligada ao anel aromático, simplesmente chamado de hidroxibenzeno, tá? 2 hidroxilas de hidroxibenzeno, né? Se eu tiver que identificar onde eles estão, eu vou usar os termos ali com o número 1 e 2, ou eu posso usar aqueles que vocês já viram lá na nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, orto, meta e para, né? Então, eu poderia usar aqui, por exemplo, aqui na segunda, né, ó, carbono 1 e 2. Eu poderia utilizar também o orto de metilbenzeno, tá? Ou se fosse 1 e 3, como ali no segundo, meta de metilbenzeno, tá? Ou 1 e 3, tanto faz, como vocês preferirem. Só não cuidar para não confundir quando aparecer essas questões aí em avaliações que vocês vão ter pela frente, tá? Aqui, outros exemplos de nomenclatura dos fenóis, né? Diferente, esse daqui que é o naftol, tá? Por ter 2 anéis aromáticos e um somente com a hidroxila, né? Ele é chamado de hidroxinaftaleno, tá? Na sequência também fala um pouquinho para vocês aqui sobre a utilização, né, desses compostos do fenol, tá? Que ele é muito utilizado aí na indústria farmacêutica, cosmética, produtos de limpeza, né? Pelo aroma que ele apresenta, tá? Tintas também, corantes, né? Na natureza encontramos aí algumas essências do fenol no cravo da Índia, na noz moscada, que é usada como tempero também, né? São aí dois itens aí, 2 condimentos que apresentam o átomo de fenol, a molécula do fenol, certo? Então, isso até ali a página 13. Aí eu vou resolver com vocês o exercício número 4, tá? Que está aqui na página 4, na página 17, o exercício número 4, que ele pede somente para que você identifique qual é o átomo, qual é o composto, né? Se ele é álcool, fenol ou enol, pela colocação da hidroxila que vocês vão identificar. Então, o exercício 4 da página 17. Podem observar ali, então, ó, por exemplo, esse aqui, né? Quando a hidroxila está ligada no anel, no carbono com dupla ligação, no carbono insaturado, então você tem o enol, tá? Quando ele tem a hidroxila, mas não está no carbono insaturado, então você tem um álcool normal, tá? Aqui é álcool. Passando aqui pra frente, você tem o fenol, por estar com a hidroxila ligada no anel aromático, né? O último aqui na sequência, ó. Por que esse daqui não é um fenol? Porque não é um anel aromático, é uma cadeia cíclica, tá? É um álcool cíclico. Dá licença, filho. Você tá estudando sobre os planetas? Dá licença, filho. Certo? Então, aqui você tem um álcool normal, simplesmente porque a hidroxila aparece na cadeia cíclica e não no anel aromático. Na sequência, o outro que tem aqui, ó, a hidroxila apareceu, tem um anel aromático aqui, mas não está ligada a hidroxila direto aqui no anel aromático, ela está ligada na outra parte da cadeia, por isso ele se torna só um álcool normal, ok? E esta aqui, letra F, né? A letra F tá mostrando aqui para vocês a hidroxila ligada no carbono insaturado. Então, é um enol, ok? Então, esse exercício era só para identificar qual função que era dessas 3 que nós já estudamos, álcool, fenol e enol. Ficou clara a diferença entre eles? Álcool, hidroxila em carbono normal,
de cadeia aberta ou cíclica. Fenol, hidroxila em anel aromático, né? E enol, hidroxila em carbono insaturado, ok? Beleza, gente? Vejam aí o conteúdo, né? O exercício, corrijam aí na apostila de vocês, resolvam para ficar mais fácil de vocês irem compreendendo, tá? E até a próxima aula, onde nós começaremos com a próxima função orgânica oxigenada, que é o éter. Beleza? Bom final de semana e bons estudos!